tonight. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Olá, seja bem-vindo aqui no canal. No Chatelaine da semana passada, eu falava que era dia de celebração, dia de festa, e eu contei um testemunho, Testemunho de ter perdido um bebezinho antes da chegada do meu terceiro filho, do caçula, que é o João Lucas. Então hoje a minha família, a gente fala que tem 4 filhos, porque entende que todo filho, ainda que eu não o conheça, ainda que ele não tenha nascido, ele é um filho porque foi desejado e nasceu no nosso coração. E aí, quando eu fiquei pensando assim nos roteiros do Chatelaine, me veio o desejo um pouco de falar sobre um tema que está muito vivo na sociedade, que é sobre a questão da maternidade. Hoje, a discussão sobre o número de filhos que se deve ter, ele está é uma pauta muito forte, sobre valores na educação dos filhos. São muitos os grupos de mães nas redes sociais tentando descobrir formas, toda hora tem uma moda, toda hora tem uma tendência sobre a educação de filhos. Então eu vou dedicar esse Chatelaine de hoje e os próximos 2 Chatelaines até o Natal, trabalhando temas que eu vou chamar assim de gotas da maternidade. E nesse primeiro gota da maternidade, eu gostaria de fazer uma pergunta, e voltado aí para você que está namorando, para você que está noivo, para você que está casado e que não tem filhos, para você mulher que casou, já tem um filho e às vezes pensa em ter outro. A grande pergunta que eu quero lançar para você é: quantos filhos você deseja ter? E aí eu vou repetir a pergunta: quantos filhos você deseja ter? Para ser mais precisa, porque você não pode ter um filho sozinha, quantos filhos você e seu marido, você e seu namorado, você e seu futuro marido desejam ter? Por que eu pergunto com tanta ênfase assim? Porque percebe-se que, na verdade, eu tenho compreendido isso, que as respostas em torno de quantos filhos nós devemos ter, nem necessariamente ela passa pelo desejo do nosso coração, mas ela passa por algo que nos foi imposto, Eu me recordo quando eu estava com 2 filhas, e eu fui fazer um exame preventivo com a minha obstetra, que ela tem até 3 filhos, a minha ginecologista, e aí eu comentava com ela que ficava aquele desejo de ter o terceiro, mas aquele medo, não é nem a palavra medo, aquela preocupação, começar tudo de novo, vou perder peso primeiro, a gente fica aí projetando, o momento ideal para se ter o filho. E aí ela virou para mim e disse assim: olha, se você quer ter um filho, Ivna, tenha, porque você nunca vai arrepender de ter tido um filho. Agora, o contrário, isso pode acontecer. Você vai arrepender de não ter tido o filho. A vida que segue, veio a história que eu narrei no Chatelaine da semana passada, de ter tido um aborto, depois o desejo que se concretizou em mim e no meu marido de ter o João Lucas, que é o nosso filho caçula, e a nossa família tem 3 filhos. E aí um fato curioso que aconteceu em janeiro desse ano, eu estava numa festa de casamento de um amigo muito especial, e está ali com nossos 3 filhos. Uma pessoa chegou até mim, uma pessoa conhecida, que tem uma filha única, e comentou assim: nossa, você está com 3 filhos, está bem na fita, hein? Aí eu achei aquilo tão curioso, e parei, pensei, e naquele momento me veio a seguinte questão: eu paro, eu converso sobre esse assunto, eu finjo que vou pegar um salgadinho e não dou conversa, porque eu não estou querendo discutir esse assunto agora, afinal de contas, isso não é da conta de ninguém, não é mesmo? Assim, quem decide quantos filhos vai ter é o casal. Mas aí eu resolvi, eu sou meio cachona demais, tem hora, assim, até no momento de festa. Esse colega, esse amigo até brincou com o noivo no final do casamento, que perguntou: nossa, a festa foi ótima, eu tive até uma palestra exclusiva. Ele comentou isso depois com o noivo no casamento. Mas esse diálogo que eu tive com essa pessoa, que foi um diálogo muito bacana, muito franco e verdadeiro, acabou me gerando depois uma ideia de escrever um artigo
que todos os meses eu escrevo num blog voltado para mulheres, para mães, que se chama Muitas Marias, né? E aí eu escrevi o artigo com esse tema, 3 filhos, está bem na fita, hein? E esse artigo, para minha surpresa, ele se tornou um viral na internet em pleno carnaval. Eu jamais imaginava, na verdade eu até tenho para mim que eu já escrevi textos muito melhores do que esse. Mas aí fiquei me perguntando por que esse texto impactou tantas as pessoas. E aí eu fui compreender que, na verdade, ele não impactou porque eu estava ali no texto dizendo por que tem que ter 3, ou por que tem que ter 4, 5, 6, 7, 2 filhos. Mas é porque o texto, na verdade, era uma denúncia sobre os padrões que se exigem para se ter filhos hoje. E, na verdade, o artigo foi o quê? Exatamente um pouco da narrativa do diálogo que eu tive com esse conhecido, com esse colega, esse amigo, no casamento desse outro amigo. E ali eu perguntava para ele, e eu dizia para ele, depois se você quiser, tem no meu blog o artigo, tem no portal Muitas Marias, eu dizia para ele exatamente isso. Olha, quando um filho nasce, ele não pede iPhone de última geração. Quando um filho nasce, ele não pede férias na Disney. Quando um filho nasce, ele não pede férias em resorts. Ele não pede carros importados. Ele não pede essa parafernália de presentes. Ele não pede essas festas a cada aniversário, milionárias. Talvez milionárias eu estou exagerando, mas essas festas cada vez mais sofisticadas, que perdeu aquela delícia, aquele encanto da preparação que se tem. Enfim, fui narrando para ele essa série de coisas que a sociedade do consumo estipulou como que se fossem necessárias para se ter um filho. Fui dizendo a ele de escolhas que eu e meu marido tivemos num dado momento da nossa vida, de ganhar menos, de trabalhar um pouco menos para dedicar mais tempo para os filhos. E disse a ele, olha, quando nós tínhamos a nossa segunda filha, nós tínhamos um padrão de vida mais alto. E hoje a gente tem um padrão de vida menor, tendo 3 filhos. Ele até brincava, mas aí essa matemática não fecha. Eu falei, mas ela não fecha mesmo, porque quem disse que tem que ser tão exato assim? A gente acredita que a providência também nos sustenta. Então, eu quero hoje lançar esse desafio, nesse primeiro Gotas da Maternidade que eu elegi esse nome. Quantos filhos você deseja ter? Fica essa resposta, fica essa pergunta, fica essa inquietação no seu coração, né? Que não seja ninguém a determinar o número de filhos que você vai ter, mas que seja o seu coração, o seu desejo. Eu falo sempre para minha filha, para as duas, né, que estão nessa fase agora de ficar discutindo, brigando muito, né, uma com 11 e outra com 7. O melhor presente que eu poderia dar para você é ter um irmão. Irmão, por mais que a gente brigue, por mais que a gente tenha os nossos desentendimentos, por mais que a gente sonhe ter o nosso quarto só para nós, né, aquelas coisas que fazem parte do universo da criança, irmão é irmão. E essa família maior, essa família que a gente pode dizer mais numerosa, porque hoje uma família com 5 pessoas já é considerada uma família numerosa, é bênção que se dobra, é bênção que se triplica. Fica aí esse convite, esse desejo, que o número de filhos que você vá ter seja aquilo que o seu coração deseja, e não aquilo que a sociedade impôs para que você tenha. Muito obrigada e até a próxima quarta-feira com mais uma Gota de Maternidade. Close your eyes and just stay tight.